abrir as nossas Bíblias nesse texto público, no Salmo de número 35. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Cada irmão que desejar pode estar lendo os outros versículos. Salmo 35, 1 ao 9. Salmo de Davi. Contente, Senhor, nos que contente, Senhor, nos que contente comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embaixo o escudo do cordel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados, não contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, ferindo o seu anjo do Senhor. Formem-se no caminho tenebroso e escorregadios, o anjo do Senhor os persegue. E sem causa lhe chamavam laços, sem causa abriram o corpo para a luz. Venha sobre mim a luz, a destruição, quando ele me estrangeiro. Vereador, os laços que amou ocultamente, caereis a sua própria ruína. A minha alma se regocijará no Senhor, se deleitará na sua salvação. Amém. Eu queria dar início a esse culto nessa noite de uma forma diferente. Normalmente a gente inicia o culto com um salmo de louvor, com um texto agradecendo o nome do Senhor. Eu queria iniciar esse culto de uma forma diferente, porque esse texto mostra que Deus é aquele que peleja por nós, aquele que guerreia por nós, e que nós precisamos aprender a nos colocar nas mãos dele, e mesmo nas momentos lutas. Quantas vezes nós nos vemos, e nesse ano de 2013 nós nos vimos, quantas vezes lutando contra o homem, nós mesmos. E o texto nos deixa claro que é Deus que peleja por nós, é Deus que batalha por nós. O que nós temos que fazer é entregar nas mãos do Senhor. Então, nesse ano de 2014, um dos grandes desafios para nós é aprendermos a entregar diante do Senhor, e entendermos que Ele vai à nossa frente, que Ele batalha por nós, que Ele faz a diferença na nossa vida. E que nós possamos, em nome de Jesus, também nos entregar diante do Senhor. Então nós queremos começar esse primeiro culto de domingo, de 2014, nos colocando a presença do Senhor nesse sentido. Falando com o Senhor, Senhor, que seja um ano diferente. Eu quero aprender a entregar a minha vida no Teu altar. Entregar os meus problemas, as minhas lutas, as minhas angústias, as minhas perseguições, as minhas tribulações que nós enfrentamos. Entregar aqueles que me perseguem no Teu altar. Então eu quero desafiar os irmãos agora a fechar os seus olhos e iniciar esse culto dessa maneira, porque aquilo que nós diz: em minha alma se regocijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. É Deus que nos salva, é Deus que nos dá graça. Vamos estar começando esse culto nosso hoje dessa maneira, nos colocando na presença do Senhor. Feche os teus olhos, ora, coloque-se na presença do Senhor. Ó Pai, no ano 2014, nós queremos, ó Pai, começar, ó Pai, entregando novamente, ó Pai, de uma forma profunda nossa vida diante do Teu altar, para vivermos a Tua vida, vivermos o Teu querer, segundo o Teu
nossa vida seja para a tua glória, para o louvor do Senhor, para a exaltação do Senhor. Ministra, Pai, na minha vida, na vida da minha família, e da minha família aqui da IPI de Entradas. Pai, sejamos uma igreja que não venhamos a nos encontrar guerreando, Pai, contra o homem, Pai, contra a carne, mas guerreando, Pai, a guerra do Senhor, e o Senhor, Pai, guerreando a nossa guerra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Teu altar, e queremos realmente exaltar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 34, versículo 1 até o versículo 8, diz assim, Salmo 34, 1 a 8. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Meleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-me e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando ao Senhor mais uma vez, para que realmente nosso ano 2014, a nossa vida espiritual, seja uma vida que glorifique e exalte o Senhor. Eu vou pedir a nossa irmã diaconisa Marilda, que leva a Deus nessa oração. Oremos.
Antes que eu esqueça, o boletim tem um aviso muito importante por 2 motivos. Um, que o Juninho vai estar fazendo o boletim a partir dessa próxima semana. O Juninho vai ser responsável pelo boletim. Então, qualquer aviso do boletim tem o telefone do Juninho. E o segundo aviso, dentro desse mesmo, é que acho que o Chitão está com um pouco de sono. E a minha preciosa filha falou: papai, eu faço tudo errado. Então, tem muita coisa errada nesse aviso lá. Acho que culpa dela do Lucas, que eu ficar com sono hoje, mas tudo bem. Vou usar essas Bíblias comigo. O profeta Isaías. Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Cada irmão pode ler um dos versículos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi os céus e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala, e ele os seus enganos, mas eles estão colocados contra mim. Raça de maligna, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram. Amém. Irmãos, dá uma palavra forte que o Senhor dá ao povo ali, nós precisamos parar e pensar. Temos nós entendido? Temos nós ouvido o nosso Senhor? Temos nós compreendido a palavra do nosso Senhor? Muitas vezes nós estamos também como esse povo, uma dura serviço, um coração duro. Nesse momento, nós vamos colocar diante do Senhor. Vamos falar com Ele para sondar o nosso coração, sondar a nossa vida. Se temos sido um povo de um coração duro, que o Senhor possa quebrantá-lo, possa transformar o nosso coração, para que sejamos um povo mais feliz da terra, com lutas, com dificuldades, mas certo que estamos lutando com o coração limpo, sem mancha e sem mácula diante do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar confessando os nossos pecados. Após alguns instantes, eu vou pedir nossa irmã Diaconisa Valéria que leve a Deus no faz de oração.
o nosso coração agradável ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Está de todo diante do Senhor. cumprimente as pessoas que nos visitam. Se você estiver em dúvida de alguém, cumprimente. É melhor cumprimentar
do que deixar a pessoa sem ser cumprimentada. Então, olhe para trás, se saia do seu lugar, dê um abraço à pessoa. De repente, você sabe que a pessoa vai dizer, se você sentiu vontade de dar um abraço, levante e dê um abraço também, em nome de Jesus. Amém. Para nós, é alegria você estar conosco, nos visitando. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Rapidamente, alguns avisos, até que a gente volte a projetar. No projeto que nós falamos de violão, para aprender a tocar violão, guitarra, Pedrinho, talvez até semana que vem já tenha alguma coisa a gente passar mais concreto para os irmãos. Mas pedir que os irmãos continuem orando. E se você quer aprender a tocar, nós vamos ter esse projeto aqui para abençoar os irmãos abençoarem o irmão também, que é o meio e um dos meios que ele vive. Até agora, irmãos, prestem atenção nisso. Só os presbíteros e o ministro Ismarildo, que a gente estava conversando, falar de Guarda na Mata. Semana que vem, no sábado, nós temos um culto de 25 anos do reverendo Benê na IPI do Guarda na Mata. Então, se alguém mais pretende ir, eles pedem para avisar. Era para avisar até ontem, inclusive, porque eles vão fazer uma recepção. Então, se alguém mais for, por favor, me fale hoje. Depois eu ligue lá amanhã cedo e eu comunique para eles para não atrapalhar o esquema dos irmãos. Então, se alguém mais vai, sábado que vem, na IPI do Guarda da Mata, com as roupas de prata do reverendo Benê. A gente já tem avisado algum tempo da igreja e essa semana nós vamos começar a fazer. Terça-feira nós vamos começar a tirar algumas coisas aqui do coral. Eu já até falei com o Osmar, que é o responsável pelo patrimônio da igreja. Amanhã a gente vai estar olhando algumas coisas. A gente está tirando, tem muita coisa que lá de tinta velha, essas coisas. Inclusive tem colchão, tem roupa de cama. A gente precisa saber de quem que é. Já aproveitando o ensejo, tem um projeto da Rede, que é para mandar lá para o pessoal que sofreu com a enchente. Sexta-feira é o último dia, né, Jéssica? O projeto. Então, assim, essas coisas, de repente, nós vamos mandar para lá. Tem colchão, tem quase um ano aqui na igreja. Então, assim, por favor, se você tem alguma coisa aqui no coral, nos comunique. Nós vamos estar organizando essas coisas. E aí o projeto crédito, material de limpeza, material de higiene pessoal, e roupa, não pode alimento. Nós vamos estar enviando para o pessoal que foi atingido pela enchente. Então, assim, a Rede está fazendo isso com todas as igrejas. Ela proporcionou que uma empresa de transporte leve isso, né, gente? Então, assim, vão estar enviando. Tem até uns 2 sacos de roupa ali que eu enviei que é para a Rede. Está ali na outra sala, uns 2 ou 3 sacos de roupa. Se não for, vocês me avisam. Eu vi ali e falei, para a Rede, para entregar para o Diego. Então, assim, vamos estar ajudando. De vez em quando não tem roupa, de repente você vai comprar uma caixa de detergente, uma caixa de pasta de dente, de sabonete. Passou, não posso comprar uma caixa. Compra 2, 1. Vamos ajudar esse projeto até sexta-feira, no máximo, esse projeto. Terça-feira nós temos uma duração normal, né? E o último aviso aqui é um 2 últimos, o mesmo. O presidente Paulo já vi que estava entregando aí uns envelopes novos de discos. Você já entregou com o velho também, Paulo? Então depois nós vamos estar entregando o velho para os irmãos. O velho é para você conferir, você fica com ele, você põe um pouco rápido, se você quiser. Algumas pessoas sempre me perguntam, pastor, o que ele fez com o meu filho? Ele é membro da igreja, ele tem envelope de disco. Para que você eduque o seu filho a também entregar o disco. Às vezes você tira lá R$1, coloca no envelope, seu filho vai aprender, é uma questão de exemplo. Então, a gente sempre faz isso, envelope para os pais, para os filhos, independente da idade. Se ele é membro da igreja, tem envelope. Se você não é membro dessa igreja e quer entregar o seu dízimo nessa igreja, nos procure depois para a gente conversar. Alguns irmãos já procurou, já até fiz o envelope, então assim, nos procure para a gente conversar. E dentro disso, alguns irmãos, algumas vezes este ano, depositar direto na conta, sem nenhum problema. É só que nós estamos mudando a conta de banco. Então, no mês de janeiro nós estamos sem conta bancária. Então, por favor, não vá depositar lá na petição, porque não temos conta lá mais. Nós vamos estar levando nossa conta para o Agrocrédito. Espero que essa semana a gente consiga resolver a abertura da conta, estou dependendo do contador da igreja. Então, assim, se você tem esse hábito, de vez em quando, pode fazer isso. Pode depositar quando a conta estiver lá e pôr dentro do envelope o recibo de depósito, para a gente contabilizar certinho. Mas por enquanto não faça isso, nós estamos sem conta. Esses eram os avisos que a gente possa estar
realmente buscando isso. Diz na primeira música? Pode ser? Então, na primeira música, nós vamos estar trazendo à frente nossos dízimos e ofertas, conforme Deus coloca no seu coração. Você que nos visita, eu não quero que você seja constrangido. Este é um dever dos cristãos, é um dever dos membros desta igreja, trazer o dízimo e oferta para casa do Senhor. Dízimo é 10% de tudo que ganhamos, e oferta aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, como membro da igreja, você deveria ser dizimista, porque assim diz também você assumir esse compromisso de trazer seu dízimo à casa do Senhor. Você quer ofertar para fora do envelope? Vamos ficar de pé durante a primeira música do louvor, da continuidade do louvor. Você pode trazer à casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Paz, Senhor, irmãos, boa noite. Vamos começar nosso culto com uma oração, louvor e agradecimento ao nosso Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, ó Pai, que o Senhor permitiu que estivesse aqui nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse ano que se inicia, ó Pai, e que nós não desviemos os nossos olhares, ó Pai, o nosso caminho do Senhor neste ano, ó Pai, que com certeza os dias da sua vinda, ó Pai, estão próximos, ó Pai, que nossos corações possam estar preparados, prontos, ó Pai, para este grande dia, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque antes mesmo, ó Pai, de sabermos, ó Pai, o que era vida, o Senhor já tinha afeito, e o Senhor já reinava sobre todas as coisas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Continue a manter os nossos corações firmes na tua casa, ó Pai, sempre querendo mais de ti e te buscando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Silêncio.
Sérgio, faça uma oração de agradecimento ao nosso dízimo e às ofertas. Louvado seja o Senhor, teu nome. Sim, É ser agradecido, sim, teu nome sempre, ó Deus, pelas nossas vidas, pelos nossos atos. O Senhor, Pai, tem sido a provisão de cada um de nós. O Senhor merece, ó Deus, de todo o nosso coração, gratidão completa, gratidão plena. Nós hoje aqui, Pai, que trouxemos dízimos, parte daquilo que o Senhor nos entregou, trouxemos para uso na tua obra, como sinal de gratidão, nossa, de adoração da nossa parte. Ó Senhor, receba não só essa parte, mas receba toda a nossa vida, Senhor. Se tudo que há em nós, ó Pai, seja agradável e útil a Deus na tua presença. Nós possamos continuamente entender, ó Pai, que tudo que temos, tudo que somos, vem das tuas mãos e é para ti, ó Pai, que assim o é. Por isso nós louvamos o teu nome, nos bendizemos, pedimos que todos os dízimos e ofertas arrecadados sejam bem utilizados na tua obra, Senhor. Abençoa, Pai, o nosso tesoureiro, abençoa, Pai, as pessoas que utilizam esses recursos, ó Deus, para o engrandecimento do teu nome nessa terra. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado, tem cuidado de nós. Tudo que nós temos precisado vem das tuas mãos, o Senhor nos dá. Louvamos a ti, ó Deus. Amém. Amém. Paz seja Deus. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E quando nós passamos por lutas, às vezes nós não entendemos por que aquilo acontece. À noite, às vezes o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem o sol, vem o consolo do nosso Senhor Deus no nosso coração. E essa é a esperança do crente, acreditar que cada dia é um dia melhor, porque ali o Senhor está se renovando a cada dia e fazendo o impossível acontecer. Amém?
Mas o tempo de Deus é maravilhoso. Nós temos que estar prontos para realmente ofertar as nossas vidas. Falar assim, eu estou aqui, pronto para entregar a minha vida. E para onde o Senhor quiser levar, ali eu vou, porque eu sou obediente ao Senhor. Eu estou pronto. Envia-me a mim, Senhor. Amém? Senhor, minha vida oferecer.
Vai chamar à frente as crianças, nós estamos orando com elas. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Senhor. Exaltamos o Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, glória e louvor. Pai, diante do altar, Senhor, estão os nossos filhos. E queremos, ó Pai, pela fé, ver, ó Pai, à frente dessa igreja cheia, crianças, adolescentes, jovens, adultos, ó Pai, mas pensando, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que foi de nossos filhos da tua igreja, juntos e frente. Então, toca, Pai, nossos corações como Pai, para que nós possamos trabalhar isso com os nossos filhos, que eles possam estar firmes conosco. E que agora, Pai, que eles vão ter uma palavra especial junto, Pai, ali, um momento especial deles, que venha reforçar aquilo que os seus pais têm ensinado. Que o Senhor estenda a sua delas, Pai, os abençoe. Que Deus abençoe. E vamos compartilhar a tua palavra. Eu seja um instrumento nas tuas mãos, mas primeiramente a tua palavra faça a diferença na minha vida, descendo a vida dos irmãos. Abençoe, Senhor, seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus pode estabelecer. Tenho certeza que, se fizermos uma pesquisa aqui, todo mundo vai ter alguma coisa que propôs no coração para fazer em 2014. Eu quero minha vida assim, quero minha vida assada, quero construir isso, quero alcançar isso, quero ter esse objetivo. Alguns querem casar, outros querem ter filhos. Cada um propôs alguma coisa nova. Para Deus, qual foi o nosso propósito de vida para Deus? Qual é o meu propósito de vida espiritual para caminhar na presença de Deus? Eu quero deixar aqui nessa noite um propósito de vida que agrada a Deus. Um propósito de vida que faz a diferença. Vidas que inspiram. Tem esse propósito, eu quero que a minha vida seja uma vida que inspira alguém, uma vida que inspira, uma vida que transmite algo diferente. E dentro disso nós vamos dividir em alguns pontos nessas vidas que inspiram, que você tem isso, não só em 2014, mas para a sua vida cristã. Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 22. Atos capítulo 4, versículo 1 ao 22. Amém, irmãos? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, os que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dada entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admirados, e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Outro dia eu preguei nesse texto também, onde um foco diferente, por outro caminho, mas o texto é maravilhoso, o texto é rico, eu tenho muita coisa para falar nesse texto. Um texto onde mostra a cura de uma pessoa, mostra servos de Deus sendo perseguidos, sendo ameaçados por causa dessa cura, que na verdade tudo isso acontece por causa da cura que aconteceu no capítulo 3. Por isso eles são perseguidos, são levados pelas autoridades. Mas dentro dessa ideia de vidas que inspiram, vidas que levam outras vidas a querer seguir os seus passos, vidas que fazem a diferença, nós queremos trabalhar um pouquinho também nesse texto. E é interessante que às vezes a gente pensa assim: olha, mas o que eu posso inspirar alguém? O que eu posso servir de exemplo para alguém? Às vezes a gente olha para alguém e fala que a pessoa não tem jeito. Quando a gente olha para os dois irmãos que aqui estavam, Pedro e João, Pedro era mais velho que João. Pedro, todo mundo sabe, era sanguíneo, era extrovertido. João, melancólico, introvertido, meditativo, eram totalmente opostos. Mas a vida desses homens, mesmo eles sendo assim, tendo suas personalidades, tendo seu jeito de ser, e quantos de nós que hoje talvez seja sanguíneo, quantos de nós que hoje seja sistemático, seja aquela pessoa que não sorri, como diz o irmão lá de Campes, que não mostra os dentes. Tem outros que você olha e já está sorrindo, já está abrindo aquele sorrisão. Tem outros que não. Tem outros que você conversa e você não sabe se ele está entendendo ou se não está. Não tem expressão quase nenhuma facial, aquela pessoa gelada, fria. Isso não quer dizer que não seja um servo de Deus, que não possa fazer diferença e que não possa inspirar vidas. Porque o que nos leva a inspirar vidas não é simplesmente a nossa fisionomia. É legal quando a pessoa sorri, é legal quando a pessoa é extrovertida, mas não é só isso que nos leva a inspirar. É a verdadeira inspiração que Deus quer que a gente tenha. O que nos leva a inspirar vidas é quando as nossas vidas, em primeiro lugar, impressionam. A minha vida precisa impressionar as pessoas. No versículo 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia dentro deles estado com Jesus. A minha vida precisa impressionar alguém. Não impressionar pela abundância de bens, não impressionar pela minha explosão, pelo estupicur, mas impressionar pela minha maneira de crer em Jesus, pela minha maneira de procurar viver o Evangelho. Uma vida que impressiona alguém. Que alguém olha e fala assim: olha, aquela pessoa não é de sorrir, você não vê os dentes dela, mas você pode estar junto com ela, porque ela é uma pessoa que serve a Deus. Vidas que impressionam. Pedro e João impressionaram aquelas pessoas. Não tinham cultura, não tinham doutorado, não tinham PhD,
mas falavam com coragem, com intrepidez. Quantas pessoas que nós conhecemos na caminhada cristã, que de igual forma não são pessoas que talvez na maior parte das igrejas não deixariam elas falarem publicamente, porque julgamos que elas não têm condições, porque vão ler erradamente a Bíblia, porque vão falar errado. Mas que muitas vezes nós erramos porque a vida dela impressiona pela intrepidez, pela coragem, pelo testemunho que ela fala, pela ousadia que ela tem a falar. E quantas vezes nós, letrados, por títulos, não temos coragem de falar. Uma vida que impressiona é aquela vida que não olha para os seus erros, mas fala do amor de Jesus, independente de qualquer coisa. A igreja hoje, a igreja moderna, essa igreja que nós vivemos, ela precisa ser uma igreja que impressiona as pessoas. Nós precisamos impressionar a cidade de Andradas. A cidade de Andradas precisa olhar para a minha vida, para a sua vida e sentir impressionada. Sentir que nós realmente conhecemos dessa fé que nós dizemos ter. Que nós realmente temos ousadia para falar desse Deus. Que nós temos coragem de defender a nossa fé. Quantas vezes na nossa vida, apesar de termos tudo, ou termos muitas coisas, ou acharmos que temos muitas coisas, quantas vezes as nossas vidas são vazias? Eu contei para alguns irmãos, essa semana eu tive um probleminha no carro aqui no centro, tive que encostar ele aqui perto de Santo, e tem tido um senhor que fica ali pedindo esmolas, já há alguns dias eu tenho visto ele ali. E a gente tinha reparado, toda vez que você passava perto dele, ele pede a esmola. Você deu o nome e fala, que Deus te abençoe. E eu encostei perto dele ali, né? A Cláudia estava comigo. E a Cláudia falou, nossa, vou ter que ir embora a pé, que não sei o que lá mais. Aí foi comigo ao lado, aquele mendigo. E eu falei assim, não, filho, agradece a Deus. De repente foi um livramento de Deus. Se o seu carro estragar aqui, que de repente você ia chegar lá na frente, você ia ter um problema. De repente Deus não deixa você chegar lá. Confie em Deus, de repente Ele pode te dar uma carona até a sua casa. E ele começou a falar do amor de Jesus para mim. Que maravilha. Um homem mendigo ali pedindo esmola e falando do amor de Jesus. Uma pessoa que talvez você chegasse aqui agora não daria o microfone do meu púlpito para ele. E muitos de vocês, se eu desse também, iam me recriminar. Ou se eu estivesse no lugar de você, também iria recriminar. Mas toda pessoa que parava ali, para dar ele um realzinho, uns 50 centavos, ele falava alguma coisa do amor de Jesus para aquela pessoa. Uma vida que me impressionou. Não impressionou pelo bem, não impressionou pela roupa, não impressionou pelo português, mas impressionou porque mesmo estando na situação que ele está, ele demonstrou que acredita no Deus e falou desse Deus. Vida que impressiona. Vidas que inspiram são vidas que são testemunhas. O versículo 14 fala, vendo com eles o homem que foi curado, nada tinha o que dizer em contrário. Queridos, é uma coisa interessante, ser testemunhas, vidas que são testemunhas, não é simplesmente falar, mas é a minha atitude não poder ser contradizida. Ninguém poder contradizer as minhas atitudes. O que acontece nesse versículo? Que é isso? O que eles viram? Eles viram aquele homem que foi curado, lá no capítulo 3. Eles não tinham o que dizer contrário àquilo que eles estavam falando ao testemunho deles. O grande problema nosso, muitas vezes, é que nós até falamos algumas coisas, nós até evangelizamos algumas pessoas, mas às vezes o nosso testemunho é contrário àquilo que nós falamos. Às vezes as pessoas podem nos contradizer. Falar isso, você fala, mas é essa a vida.
nós precisamos orar por isso, para que o mundo não tenha o que dizer contrário a nós. Que o mundo não tenha o que dizer contrário à primeira IPI de Andradas. Nós, como membros da igreja, como frequentadores, como irmãos em Cristo, que Andradas não tenha o que dizer contrário à nossa vida. Porque a nossa vida não se resume aqui. A nossa vida cristã, na verdade, se resume lá fora. Aqui é um momento de recreação, vamos assim colocar, quando nós nos reunimos para louvar juntos o nosso Deus. Mas a nossa vida é lá fora. E é lá no serviço, é lá na escola, é com o vizinho. E pense você nesse momento, se você saísse agora, enquanto eu estou aqui pregando, e fosse lá na rua José Venturelli, fizesse a pesquisa depois do número 176, antes do número 176, em frente ao número, o que será que os vizinhos vão dizer da minha vida? Será que o meu testemunho vai ser contraditório àquilo que eu prego, àquilo que eu digo que nós precisamos viver? Vidas que inspiram é vida onde as pessoas não podem, e nem o diabo, apontar o dedo. Lógico que nós erramos, nós nunca vamos ser 100%, mas eu preciso buscar isso e não ter medo, porque eu me coloco na presença do Senhor e a cada erro eu procuro acertar, eu procuro consertar, eu procuro mudar. Se eu quero que a minha vida seja uma vida que inspira, eu preciso ter uma vida de testemunho, onde eu não vou deixar que as pessoas apontem o dedo. Como é triste isso. Quando você vai evangelizar alguém e fala, mas você é lá da igreja, pastor Galdino? Nossa, o pastor Galdino é assim, o pastor Galdino fez assim comigo, o pastor Galdino fez assado, no sentido negativo. Ficou me devendo, nem voltou para dar satisfação que ele caga safado. Joga por terra. Diante que você fala assim, como que eu vou falar para essa pessoa? É uma vida que inspira, são vidas que são testemunhas. Que o seu viver, as suas atitudes, não podem ser contraditórias pelas suas palavras. Vidas que inspiram, são vidas que incomodam. Versículo 16 diz assim, dizendo, o que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que o sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Irmãos, Pedro e João incomodaram as autoridades religiosas e políticas. A vida deles era um incômodo para aquelas pessoas, era uma pedra no sapato, era complicado para aquelas pessoas. A sua vida tem incomodado alguém? Não pela bagunça, não pelo barulho, igual esses dias. De noite, na mulher de casa, um som. Falei, meu pai, tem misericórdia. Cheguei lá, tinha parado com o carro para frente de casa ali, abriu o porta-malas, um som numa altura, que lá incomoda. Não é desse jeito. Incomodar com a vida na presença de Deus. A vida de Pedro e João incomodar as autoridades. O que nós vamos fazer? O que nós podemos achar? Tem um livro do Robson Cavalcante, que o título é assim, O Cristão, esse chato. Nós temos que incomodar esse mundo. Toda Jerusalém sabia do feito. Um sinal notório foi feito por eles. Não podemos negar, ou seja, não podia negar, porque todas as pessoas sabiam. E não tinha jornal, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet. Não tinha nada, mas as pessoas comentavam por quê? Porque havia um rebuliço ali, era motivo de conversas, dos jovens, dos idosos. Nós precisamos incomodar Andradas, a IPI de Andradas precisa incomodar essa cidade, você precisa incomodar os seus vizinhos, você precisa incomodar a sua rua, o seu bairro.
inspirar alguém, nós temos que incomodar. Mas nós somos muitas vezes acomodados, não incomodamos ninguém. E às vezes até usamos isso, até falamos que não podemos incomodar, que a gente tem que ser assim, tem que ser assado. Não, com a palavra, com a verdade, com o princípio, eu preciso incomodar as pessoas. Alguns estão dizendo nada de incomodar os outros, cada um vive como quer, e depois a gente vai lá no velório e fica chorando. Olha, não conheceu o amor de Jesus. Mas eu não fui incômodo para aquela pessoa conhecer o amor de Jesus. A minha vida não inspirou aquela pessoa. A minha vida não incomodou aquela pessoa. A minha vida não está incomodando ninguém. Se eu quero uma vida que inspira, eu preciso ter uma vida que incomode. Que incomode pela vida que eu vivo, pelo cristianismo que eu vivo. Por não entrar nas falcatruas, não entrar nas coisas erradas. Eu falo, olha, eu não vou fazer isso porque isso é errado perante a Bíblia. Olha, eu vou tomar essa atitude, porque essa atitude agrada a Deus. Passamos aí as festas de final de ano. Quantas oportunidades nós tivemos de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, incomodando as pessoas que estavam à nossa volta. Mas é mais fácil ser Maria e vai com as outras e fazer o que os outros fazem, porque eu vou ser o chato, eu vou ser o estraga-prazer, que eu seja o estraga-prazer, que eu seja o chato por causa do Evangelho, porque eu estou procurando viver para Cristo e não para agradar as pessoas. Eu preciso agradar a Cristo e não as pessoas. Sempre que eu falo disso, ou nesse sentido, eu lembro que é algo que, sempre quando eu lembro, eu fico triste. Não triste no sentido de ficar lamentando o passado, nada. Ao mesmo tempo eu fico alegre, eu fico triste por causa da atitude da minha família. Foi quando eu mudei de Belo Horizonte. Eles queriam fazer um churrasco e queriam levar bebida para minha casa. Eu tenho um propósito diante de Deus. Na minha casa não entra bebida. Não entra no sentido de se eu usar. Porque às vezes você chega lá, eu vou passar um pouquinho na garagem. Nesse sentido de se eu usar. E eles deixaram de fazer um churrasco e pediram porque eu não aceitei entrar bebida na minha casa. Outra coisa que eu lembro, eu fico dói. Não por não ter sido tido do churrasco, mas por causa da visão de alguns da minha família que ainda não compreendem o amor de Deus, a graça de Deus. E nós precisamos pensar nisso. A minha vida tem incomodado as pessoas, eu estou indo com os outros para não ser o chato da vez. Que eu seja o chato da vez que eu preciso, mas que eu glorifique a Deus. Vidas que inspiram, por último, são vidas que proclamam. Versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Já se passou 5 dias de 2014. Quando eu brinquei com a moça do caixa lá do Serra Azul, sabe? Casa Verde. Quando eu falei assim, olha, vai dar um prazo no cheque. Ele falou, para quando eu quero? Eu falei, dezembro de 2014. Eu falei, não, já está chegando. Eu falei, já está pulando lá, rapidinho nós já estamos lá, não esquenta não. A coisa é muito rápida. Hoje é 5 de janeiro. Você já teve 5 dias deste ano. Para quem você proclamou o Evangelho nesses 5 dias? Para quem você falou do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação em Cristo Jesus? Para quantas pessoas de repente você chamou para ir na célula, para vir na nossa confraternização, para vir na igreja hoje? Não, pastor, deixa o negócio pegar. O ano só funciona depois do carnaval. Aí alguém já colocou: esse ano tem carnaval, depois tem a Copa do Mundo, depois tem eleição presidencial. Então, só 2015? Não, querido, eu não posso marcar minha vida por essas coisas. A minha vida tem que ser marcada pelo anúncio do Evangelho. Proclamar o Evangelho a tempo e a fora de tempo.
João Batista afirmou: eu sou a voz. Jesus disse: se essas pedras se calarem, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Paulo, em Corinto, teve uma visão em que o Senhor lhe disse: fala e não te cales. Está lá em Atos 18, 9, quando ele estava em Corinto. Fala e não te cales. Você tem falado, você tem se proclamado. A igreja, você e eu, somos a boca de Deus, e Deus fala através de nós. A sua vida tem que inspirar pessoas, e vai inspirar quando você proclama o Evangelho, quando você anuncia as boas novas do Senhor. Qual é a tua vida? Que tipo de inspiração você tem passado às pessoas? Para concluir, a gente para e pensa: mas pastor, como que minha vida vai impressionar alguém? Como que eu vou conseguir ser testemunha? Eu vou incomodar alguém? Como que eu vou conseguir proclamar as boas novas do Senhor? Pastor, às vezes eu estou até começando na igreja, como que eu vou fazer tudo isso? Pedro, versículo 8, diz assim: cheio do Espírito Santo. Aqueles homens, Pedro e João, eles conseguiram tudo isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não eram melhores do que nós, eles não eram mais corajosos do que nós, eles não eram pessoas diferentes, eram pessoas igual eu e você. A diferença era, e às vezes é para muitos de nós, eles estavam cheios do Espírito Santo, plenitude do Espírito. Nós precisamos buscar isso, essa plenitude do Espírito, buscar realmente essa aproximação mais e mais com Deus, deixar esse negócio que Deus está distante. Deus não está distante, Deus está presente, Deus tem um relacionamento pessoal com você. Tem muita gente que anda na fé do irmão, anda de carona, vai só na fé do irmão, mas ele mesmo tem essa aproximação com o Senhor. E Deus te chama, Deus te convida a ter essa fé com Ele, a glorificar o nome dEle, a exaltar o nome dEle, a atribuir a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ele quer usar da tua vida, Ele quer fazer diferença na tua vida em 2014, para que você faça diferença em outras vidas. Tenha uma experiência pessoal com Deus que transforme vidas através da sua vida. Você pode impressionar alguém, você pode testemunhar, você pode incomodar, você pode proclamar. A sua vida pode ser uma vida que inspira outras pessoas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Pai, que nesse ano que já se iniciou, nós possamos ter uma vida que inspira, uma vida que faça a diferença. Você faça a diferença, que eu faça a diferença, que juntos façamos a diferença em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. As crianças vão vontade? Pai, no nome de Jesus, nós queremos render graças ao Teu nome. Queremos bendizer o Senhor, pois, ó Pai, nós não queremos mais o mesmíssimo de todo dia. Nós queremos algo diferente para a nossa vida. Pai, então nós pedimos ao Senhor, nos dê a Tua bênção, a Tua direção, mover do Teu Santo Espírito. Oh Pai, nos ajude a conduzir a nossa vida de maneira que possamos inspirar, ó Pai, a vida de outras pessoas, possamos ser usados pelo Senhor para glorificar, ó Pai, o Teu nome através da nossa vida, e outras pessoas possam ver o Senhor através de nós. A começar da minha vida, faz uma vida diferente em 2014, e assim na vida de cada um dos irmãos. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Alguém chama as crianças para nós, por favor? Enquanto as crianças estão subindo, né? Lembrando que quarta-feira nós temos nossa confraternização das células, ou seja, todas as células. Eu quero fazer um pedido especial para você, irmão e irmã. Você que ainda não está frequentando uma célula, você que de repente colocou no seu coração, não vou frequentar célula. Você que de repente está assim, não sei se é bom, se não é, então estou meio de caminho. Enfim, todos, quero convidar você a vir na confraternização. A gente fala confraternização das células, mas é um culto da igreja. É um culto onde as células vão trazer as pessoas, talvez para o primeiro contato com a igreja. E de repente é um amigo teu. De repente ele foi na célula, mas ele ainda não tem conhecimento assim com as pessoas da igreja. E vai chegar aqui e vai encontrar você. Então venha participar conosco. Os adultos tragam um pratinho de salgados, os jovens um refrigerante. E nós vamos estar assim, na nossa confraternização quarta-feira. E na outra semana, as atividades das células, né? Procure uma célula, frequente, faça uma experiência. É bíblico. Então faça essa experiência, vem encontrar com a gente, vem participar. Você vai estar crescendo também junto conosco, vai estar nos ajudando a crescer. Então vem estar conosco nas nossas células em nome de Jesus. As crianças podem vir aqui então para cantar. Senhor Jesus, em teu nome, nós entregamos as nossas vidas. Nos ajuda, nos
a glorificar seu nome, nos leve em paz e nos dê tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Teu Santo Espírito seja sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.